É uma máquina totalitária que ela ataca o quê? De uma forma organizada, o grupo ataca o indivíduo. Que é um pouco que você sentiu nas redes sociais. Então, a gente estava conversando antes de começar ataca aqui. O indivíduo. Isso é o totalitarismo. O grupo, às vezes organizado através do partido, às vezes organizado através do Estado, ele vai atrás do quê? Da destruição da família e do indivíduo. Então, porque vocês estando dentro desse núcleo, que o pessoal chama núcleo duro do Bolsonaro, talvez não tenham sentido tanto quanto a gente que trabalha com humor, com crítica e tal. E eu sofri muito, tanto do lado do PT, na época do PT, e agora com o bolsonarismo, cara. Os caras vêm um bando, assim, é um enxame, gente destruindo. E você vê que às vezes é o mesmo tipo de hashtag, o mesmo tipo de ataque. E vocês sofreram isso também? Chegaram a esse ataque coordenado? A gente está sofrendo. Agora, não, mas nas redes também? Nas redes. Agora, o que acaba acontecendo, que é importante seja dito, a gente conheceu os Bolsonaro, assim, próximos, né? Sim. Muito. Nunca houve nada de, tem que obedecer cegamente. Nunca vi nada que desabonasse eles nesse aspecto. Sempre foi, não, vamos reformar, vamos mudar, vamos mexer. Então, quando começaram com tem o gabinete do ódio, eu falei, bicho, eu não vi onde é que está isso. Eu não vi nada ali que chegasse, que tinha lá, tinha 3 caras lá no palácio. Não tinha gabinete do ódio nenhum. Não tinha nenhum, isso é papo furado. O que havia, que eu acho que foi sendo construído a posteriori, são pessoas que têm alguma liderança nos meios sociais, sim, que são como se fossem jornaizinhos. Hoje é como se fosse um jornalzinho. Antigamente, a Folha e a família Frias e a família Marinho decidiam tudo. Você pode optar, né, um pouco que nem o Chateaubriand fazia. Você pode optar esse caminho, eu todo dia no jornal vou ficar falando mal de você. Hoje em dia isso foi democratizado. O cara com 50, 100 mil seguidores... Mas dá pra ver a diferença do orgânico pro organizado, né? Mas de qualquer forma, a gente via que tinha uma carnificina, mas a gente não estava envolvido. Eu nunca tive Facebook, eu passei a ter Twitter, e daí talvez tantos erros de apertar coisa e fazer, porque eu nunca tive. Ele virou ministro, ele virou ministro, ele abriu o Twitter. Daí falaram, precisa ter, beleza. Daí eu comecei a ter, e daí com o meu jeitinho eu me tornei Mas do gabinete do ódio, então vocês nunca viram nada de que pudesse parecer? Absolutamente nada, zero. Eu acredito que a gente sente que tem uma carnificina acontecendo nas redes sociais. Mas eu conhecendo lá Carluxo, as pessoas que foram acusadas, eu falo, bicho, não é possível, cara, porque eu não vejo isso. Eu lembro no Japão, Arthur, a gente viu ele soltando os twitters dele. Falou, porra, eles chegaram no canto, tava o Eduardo e o Carluxo, chegaram, começaram a rir, tal, escreveram e soltaram. Falaram, como? São vocês que fazem? Eu achei que tinha uma equipe que fazia isso pra vocês, não é possível. Mas eu imagino que depois deve ter coordenado alguma coisa, né? Não tô falando de gabinete do ódio, mas depois, claro que tem um pessoal de redes sociais que começou a controlar isso, né? Não que eles não tweetem as próprias coisas, mas tem um pessoal cuidando disso para eles. Tem assim, a gente vê que às vezes sai, hoje em dia, como é que é o briefing, né? Sai o briefing. Hoje em dia a gente sente que tem um briefing que sai. Vamos agora focar nisso. Depois, tem um briefing. Isso e espalha, mas eu acho que não é tão organizado quanto as pessoas falam. Quanto o pessoal imagina. Eu acho que tem poucos grandes influenciadores e a gente briga a pessoa. Quando a gente viu que nós viramos alvo, né, que eles foram... A gente acha, eles se aproximaram. Quando, exatamente? Quando a gente saiu, né, o Centrão, a gente sente que se aproximou desses grupos, dessas pessoas que estavam mais... Que chegaram até a procurar. Teve uma pessoa que procurou a mim e o Arthur e falou, olha... Me mandou uma mensagem, falou, pô, você precisa de contatos aí dentro... Eu era assessor do presidente, me mandou uma mensagem assim, olha, você precisa de contatos aí dentro do palácio? Eu tenho contatos. Como assim? Pois exato. Então um papo-aranha desse, eles ficam gravitando. Esse pessoal que tem seguidor, até ele fica gravitando, tentando entrar ali, tentando arranjar. Eventualmente arranja. Começa a te defender, a pessoa começa a te defender. Então, assim, não a mim defender outras pessoas. Então, existe alguma coisa, mas a gente não... até pelo meu perfil etário, cara. Eu não sou um cara... Praia. Não é minha praia. Quiser discutir derivativo financeiro, como é que você fica comprado sinteticamente? Comprando uma call, vendendo uma put, eu te explico. Entendeu? Agora, para fazer um copy-paste aqui, subir um vídeo e tal, eu preciso de ajuda. Entendeu? Então não é minha praia. Mas eu não vi isso.
Eu posso te contar várias histórias do que eu vi. O que eu não vi, cara, não dá. Havia, sim, uma pressão cada vez mais para o Centrão entrar no governo. E aquela reunião famosa é um desabafo meu, que eu tava puto da vida com quem? Você não sabia que estava filmando aquilo? De jeito nenhum, tinha que deixar meu celular na entrada. Todo mundo tinha que deixar o celular. Né? Tá longe. Celular então, é um celular. Aquelas reuniões, você só podia entrar com o celular. Eu entrava com o celular como eu era assessor dele. Mas os ministros tinham que deixar na porta, com uma senha. E a câmera que fica nunca foi gravado. Tanto que, você não pode gravar. Aquilo é uma câmera de celular, não é uma câmera fixa, não, né? Tinha uma câmera ali, mas fixa? Aí o que deu a entender é que algumas cenas seriam feitas pro presidente. Ah, tá. Não tudo. Mas ficou gravando. E eu não sabia que estava ligado, cara. Porque ali, às vezes, faz reunião com outro cara, ou usa para outra sala. Tem a câmera lá, pô. Não tô... Achei que era o celular de alguém que estava no ali ele estava falando pros ministros. Eu estava falando pros ministros. Eu estava puto com alguns dos ministros que estavam lá dentro. Por quê? Porque havia cada vez mais a pressão para deixar o Centrão entrar. Eu estava puto. Agora você pega aquela frase e você vai entender. É um cara que, tava na luta, um dos primeiros. Antes de todo aquele. Não todos, o Onyx chegou muito antes do que eu. Porque a maioria, inclusive alguns que estavam em outros governos, eu tava lá tentando. Vamos mudar. E de repente. Tem gente sendo presa sem razão. Né? O cara, tá na rua sem máscara, porque saiu, não pode levar um mata-leão, ser algemado, porque está tentando trabalhar para ganhar o pão. Isso é um absurdo. A gente solta narcotraficante e prende um barbeiro que abre um salão de barbearia. Não é possível que você não fique puto com isso. Eu fico, cara. Eu fico transtornado. Eu, por exemplo, acho que é injusto. Eu penso, em algumas partes, parecido com esse promotor que tentou arregaçar com as nossas famílias. Só que em vez de destruir as nossas famílias, por que não permitir que mais bairros residenciais sejam fechados para as crianças poderem brincar na rua, não ter problema de crime, de droga, para você poder dormir sossegado à noite? Por que não facilita a vida? Então, assim, eu fico puto, eu fico transtornado com algumas sacanagens que acontecem no país. Por quê? Primeiro, pelo meu jeitinho, né? Falar que eu não gosto disso é mentira. Mas, é uma coisa assim, você vai trabalhar num banco, vai trabalhar numa empresa para ganhar dinheiro, aí você, não precisa fazer só coisas do que você gosta. Eu quero fazer só coisas que eu acredito 100%, estou alinhado e é legal. Quando você não vai ganhar dinheiro, vai lá para empatar ou perder, eu só vou fazer coisa que eu concorde. E eu tô aqui, levando porrada de todo lado, meu irmão tá levando porrada de todo lado, a gente acaba... E os caras aqui, olhando para conselho, estão, facilitando a vida. Mas sabe quem foi que vazou esse vídeo ou não? Não, o vídeo foi vazado, foi o seguinte, o Supremo pediu o vídeo. Não, mas como ele soube? O Moro pediu que fosse o Moro falou que no vídeo tinha trechos que comprometeriam o presidente da República. E aí, quando o Moro pediu o trecho, o Celso de Mello pegou e liberou toda a gravação de reunião inteira. Era uma reunião privada de ministros com o presidente. E aí ele teve frases dele que depois foi deturpada pela Rede Globo. Então ele falou assim, eu tenho nojo do termo povos indígenas e povos ciganos. Eu odeio o termo. Ele falou, eu odeio o termo povos indígenas, eu odeio o termo povos ciganos, porque só tem um povo que é o brasileiro. Todo mundo é igual. A minha fala completa é essa. Não pegaram o resto? Deixa eu contar então, porque é importante. O que aconteceu? A Damares utilizou um termo que é os povos indígenas e os povos ciganos. Quando você fala em... Isso é exatamente aquela coisa da linguagem. Sim, do que poder, eu te expliquei. Quando você fala em povos e território, existe a autodeterminação dos povos. Então você tem o povo tcheco e o povo eslovaco. O povo eslovaco resolveu se separar do povo tcheco, dividiu e tem um território. Eles têm o direito, são dois povos e eles têm a autodeterminação de cada um de fazer o que quiser. No Brasil só tem um povo, é o brasileiro, cara. Porque o que eles estão fazendo é plantando a semente. Não estou falando que a Damares fez isso de propósito. É que a gente é inundado por esse pela nova língua da escola de Frankfurt, e a gente se leva por essa agenda deles. Quando a gente começa a falar, não, os povos indígenas... Então tem povos indígenas no Brasil?
Então tem povos ciganos aí que precisam dos seus territórios. Nós, ONGs, vamos representar, ou a sociedade civil organizada vai representar. Você está vendo? E aí você divide o Brasil. Você divide o Brasil. Então, veja, ali eu falei, eu tenho horror desse termo, daí eu continuo depois, tá disponível para quem vê. Não me interessa se o cara é preto, é branco, é loiro, índio, é japonês, é índio, nós todos somos brasileiros. Não quer sair de ré. Falei exatamente assim. Só tem um povo nesse Brasil, esse povo é o povo brasileiro, a gente é todo mundo igual, cara. Sou contra o racismo, cara, mas não pode começar a criar condição pra gente perder o país. E aí saiu que você... A Rede Globo mostrou o seguinte: existem muitos casos de racismo no Brasil, tal, não sei o que lá, e aí posta só o trecho. Que você... Odeio o termo, povos... E aí o que aconteceu? Recupero, lembra do Recupero? Sim. Que foi um ministro do... Não, ele ali é tucano. Recupero é tucano. Mas não mostra que você fala só um povo brasileiro? Toda essa... Não, mostra. A Rede Globo pôs no Jornal Nacional eu falando só que eu tenho nojo do termo. Entendi. Entendeu? Então é só sacanagem. E não mostraram outro trecho que ele fala assim: a gente está conversando que a gente devia lutar. Tem gente aqui se dando bem. Fala pro povo assistir o vídeo, que ali tá no YouTube. Tá no YouTube, é um ministro, São 4 minutos, cara. É um ministro falando ali. Não, eu tava soltando quem eu sou. Eu sou aquilo lá, cara. Um cara que tá... Nunca passei fome na vida, a não ser quando o Arthur assaltava a geladeira. Porque esse cara come pra diabo. E é magrão, assim. Não, ele não é, quando você fala assim, um cara que come muito, cara, não é exagero. Ele come realmente muito. É o castigo. E daí, cara, assim, mas pô, classe média, Brasil... De repente, pô, estamos perdendo o país. A vida está ficando cada vez mais difícil. Tem mais corrupção, tudo piorando. Criminalidade. Pô, tô pagando advogado para sair do país. Tô puto da vida. A gente entra no governo, vamos agora mudar a tábua redonda. Eu tô vendo que, pô, estamos perdendo. Aquilo estava mostrando o quê? Um cara que é paulistano, família, brasileiro, imigrante e tal. Mas, pô, tava perdendo, tava puto. Você viu o Abrão falando ali. Aí tem o Recupero, só para dar outro exemplo, que foi um cara que vazou a essência dele, né? Quando ele achou que não estava sendo filmado. O que ele tá? O Recupero é um cara tucaninho, né? Próximo dos tucanos, que foi ministro, tá? Era ministro da Fazenda na época do Itamar, mas já estava naquela costura dos tucanos. E ele estava falando o quê? Estava se vangloriando o quê? Eu não tenho escrúpulos. Lembra disso? Lembro. Então, cara, o que deixou eles assim transtornados é que eles, primeiro, não conseguiram fazer a gente parar. A gente não queria conversar. Entender, não sei se vai te atrapalhar a linha de raciocínio, mas quando você faz esse discurso ou esse desabafo nessa reunião com os outros ministros, né? Você sentiu lá que bateu ruim ou estava todo mundo, não, é isso mesmo e tal? Como que... Porque, não, veja, a ponto de um Moro pedir um trecho... Quando eu estava lá, já havia uma divisão. Já? Tinha gente que saiu e falou, pô, você matou a pau, cara. Fantástico. Né? Tem pessoas que falam, fantástico. Não vou falar aqui para não expô-los. Claro. Mas pessoas... Eu acho que o Ernesto eu posso expor, mas mais pessoas falaram. Teve ministro que chegou para mim, que eu era assessor, eu andava ali. Entendi. E aí ele virou para mim e falou, hoje seu irmão... Porque a reunião não tinha sido vazada ainda. Sim. Teve a reunião, que era mais uma reunião, tem uma vez por mês, às 2 vezes por mês. E teve ministro que chegou para mim e falou assim... Nem era ministro. O cara virou e falou assim, pô, teu irmão hoje falou coisa que precisava ser dita ali, hein? Eu falei, mas o que foi? Porque eu não vi ao vivo. Mas o que foi? Não, puxa, ele falou isso. Tem gente bem. E aí depois que houve um pedido judicial para dar um trecho, e aí quando pediu o trecho pegaram tudo e aí vazou.